E galera, o marketing do GTA 6 pode estar rolando agora mesmo, debaixo dos nossos olhos. E o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje é uma sequência de acontecimentos que não parece nada coincidência. Tem o CEO da Take-Two falando novamente sobre o marketing do GTA 6, inclusive com uma piada bem específica sobre o dia 19 de novembro. Tem a Rockstar voltando a interagir com os fãs nas redes sociais depois de anos, e até mesmo um possível easter egg escondido no GTA Online, que pode nos revelar quando a gente pode receber o trailer 3. E olha, você tá achando que tudo isso não significa nada? Fica até o final desse vídeo e já chega deixando o like pesado, porque hoje a gente pode estar assistindo ao começo do marketing do GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, quem acompanhou o último vídeo do canal Sunny Play já tá ligado. Nele, a gente levantou uma possibilidade do trailer 3 do GTA 6 tá prestes a ser lançado, muito antes do que você imagina. Só que agora surgiram novas pistas. E ó, não é nenhum rumorzinho aleatório do Twitter não, tá? Tem declarações oficiais, um novo comportamento da Rockstar Games detectado e até mesmo o padrão de mercado. E bom, juntando tudo isso, fica muito difícil de ignorar. Vamos começar então pelo ponto mais forte. O Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, participou da IICon, que é basicamente um evento com gigantes líderes da indústria. Esse evento foi realizado pela EA, que é também um dos maiores estúdios de games da indústria. E lá basicamente estavam os principais CEOs do mercado dos games, os chefões principalmente de estúdios considerados AAA. E durante um dos painéis do evento, o Strauss foi entrevistado pela jornalista Jana Mass, da revista Variety, e é óbvio que o GTA 6 mais uma vez entrou em evidência, e ela foi bem enfática ao questionar o Strauss de quando essa grande máquina de marketing do GTA 6 vai ser iniciada. E bom, embora o Strauss não deu uma data específica de quando isso deva acontecer, mas a sua resposta já foi o suficiente para incendiar a internet. Ele basicamente falou que o marketing começa em breve. E eu sei que você deve estar pensando aí, né? Eu também pensei isso, óbvio. Ah, mas o Strauss sempre fala coisa desse tipo, né? Não é nada demais. Ele só tá falando aquele tipo de resposta padrão que não vai comprometer nem ele, nem a Take-Two, muito menos prejudicar os valores das ações. Mas olha, analisando tudo com muita calma, você vai perceber que essa resposta do Strauss pode revelar muito mais do que a gente imagina. Isso porque, rapaziada, um marketing de um jogo do tamanho do GTA 6 não começa do nada de um dia pro outro. Isso porque é necessário contratos com empresas de mídias globais, um tipo de planejamento que exige meses de antecedência. Porque para só pra pensar, imagina lá quando a Rockstar Games contrata ali aqueles ônibus, coloca skin em trens e metrôs, outdoors, banner na Times Square. Tudo isso, rapaziada, exigem contratos que são negociados meses antes, às vezes até com anos de antecedência. E não é coisa baratinha não, tá? Porque para pra pensar, de repente a Rockstar Games precisa de um dia pro outro. Só que chegar lá, já tem uma propaganda exposta, já tem um contrato em vigência. Então a empresa simplesmente não pode retirar uma propaganda que tá no ar pra colocar a propaganda da Rockstar, é meio óbvio. E só pra vocês terem uma ideia, eu pessoalmente já trabalhei em uma produtora de vídeo que também trabalhava como agência de publicidade. A gente basicamente produzia comerciais para as empresas locais veicularem nas emissoras de televisão, como a Globo, SBT, Band, entre outras. E parte do nosso trabalho também era vender esses espaços comerciais, então a gente produzia os comerciais e também contratava dessas emissoras, então a gente sabia os valores. Cada horário tem um tipo de propaganda que vai ao ar, né? Então alguns produtos não podem ser exibidos no que é considerado horário nobre. E aliás, quanto mais projeção tivesse o programa, quanto mais visibilidade, quando fosse no horário nobre, esses acordos tinham que ser fechados com no mínimo 6 meses de antecedência. E quando no caso era um programa top tier, líder da casa, como o Jornal Nacional, por exemplo, esses contratos tinham que ser feitos até com 1 ano de antecedência. Então imagina aí no caso do GTA 6, rapaziada, colocando propagandas de elite em todos os espaços publicitários possíveis. Além de ser uma operação muito cara, não é algo feito da noite pro dia. Então quando o Strauss Zelnick chega em um evento desse e fala que tem algo chegando em breve, é porque isso já tá rolando nos bastidores. E é aqui que entra um detalhe que muita gente acaba pecando, tá? Ou até tendo uma interpretação errada. Como eu falei, muita gente pode pensar assim, ah, mas o Strauss sempre fala isso, o cara é muito político, ele quer enganar os investidores. E galera, não é bem assim, tá? Vale lembrar que essas declarações foram feitas em um evento onde tava basicamente a elite dos CEOs da indústria dos games. Então, cara, era basicamente
basicamente o encontro ali dos mega empresários. E é óbvio que o Strauss não quer comprometer a sua credibilidade. Aliás, ele deve ter uma certa moral levando em consideração o produto que eles têm nas mãos. E além disso, dentro desse ambiente também deve ter grandes investidores que provavelmente apostaram na Take-Two e no grande sucesso que vem por aí financeiro após o lançamento do GTA 6. Então vamos combinar, não é o melhor momento pra brincar com as expectativas de acionistas. Só que agora que vem a parte mais interessante. Durante o painel, o Strauss também fez uma piadinha, dizendo que muita gente vai ligar pro trabalho dizendo que tá doente no dia 19 de novembro. E bom, isso aí não é só uma piadinha, né? Um toque de humor do Strauss. E sim um símbolo de confiança. Porque basicamente ele tá reforçando que o jogo vai chegar sim dia 19 de novembro. E que não há nenhum sinal de adiamento eminente. Além disso, ele reconhece o impacto absurdo que o GTA 6 vai ter no mundo real. Porque, galera, o GTA 6 não é um hypezinho que vai durar meses. E sim um verdadeiro evento global. Aquele tipo de acontecimento que de fato fica pra história. Quem acompanha o canal Cineplay já tá ligado que eu trouxe um vídeo aqui no nosso canal onde um especialista do mercado financeiro levantou um estudo apontando que o GTA 6 vai causar um impacto na economia americana, causando um prejuízo de cerca de $1 bilhão no dia do seu lançamento. Vocês têm noção do tamanho disso, rapaziada? É basicamente como se mais da metade dos americanos se tornassem produtivo da noite pro dia. Esse é o verdadeiro impacto que o GTA 6 pode causar no nosso mundo. Agora segura só essa aqui. No mesmo dia que o Strauss estava no evento da EA, a Rockstar Games simplesmente fez algo que eles não faziam há anos. E eu tô falando papo de 10 anos, que é interagir com os fãs nas redes sociais. Quem acompanhou também meu último vídeo, viu que eu falei que a Rockstar Games não costuma fazer interações nas redes sociais, nem com outras marcas, com criadores de conteúdo, muito menos com os fãs. Você pode se esgoelar lá, postar todo dia nas redes sociais deles, responder e interagir com todas as postagens que eles infelizmente não respondem. Mas olha, nem sempre foi assim, tá? Como eu falei pra vocês, papo de 10 anos atrás, principalmente quando o GTA V tava pra ser lançado, ou até mesmo quando tava chegando o GTA Online, o boom das DLCs, a Rockstar Games costumava interagir com os fãs. Eles até faziam lives na Twitch com outros criadores de conteúdo, faziam até matérias respondendo as perguntas mais feitas pelos fãs. Teve até um caso lá entre 2015 e 2016 que eu publiquei um vídeo aqui no nosso canal em comemoração ao Ano Novo. E foi até um vídeo que eu produzi em colaboração com outros criadores de conteúdo. Entre eles até o próprio Lumidin, que hoje tá à frente do Portal Viciados. E galera, aquele vídeo foi tão icônico que a própria Rockstar Games não só curtiu o vídeo, como publicou no seu Twitter. Cara, eu fico até arrepiado de lembrar desse momento. Porque sem dúvidas foi a primeira vez que eu me senti reconhecido pela Rockstar Games. E olha que naquela altura eu já fazia vídeo há uns 4 ou 5 anos. Mas sem dúvidas, galera, esse foi um momento muito marcante na minha carreira. Só que nesses últimos 10 anos, esse tipo de coisa simplesmente deixou de existir. A Rockstar Games começou a ficar completamente fechada, silenciosa, distante dos fãs. Só que agora, do nada, no mesmo dia que o Strauss Zelnick tá falando sobre o marketing do jogo, eles simplesmente voltaram a responder a galera no Twitter. Vocês acreditam? O primeiro post que eles responderam foi do GTA Series Videos, que é um canal muito icônico da comunidade da Rockstar Games no YouTube. Sério, eu acho que os caras já devem ter quase 20 anos de canal e eles publicam basicamente vídeo de todos os jogos da Rockstar. E já tem um tempo que eles estão com uma parceria ativa com a Rockstar Games, tanto que eles já criaram algumas missões ali no modo criador que foram oficializadas pela Rockstar e dessa vez isso aconteceu novamente. Eles estavam publicando um post no Twitter revelando mais uma dessas missões criadas em colaboração com a Rockstar Games sendo oficializadas e simplesmente a Rockstar Games respondeu com aquele emojizinho de cumprimento, né? Meio que reforçando mais uma vez publicamente essa parceria. E se isso aí já não fosse incrível, eles ainda responderam uma fã dando feliz aniversário pra ela. Vocês têm noção disso? E ainda por cima, como presente, começaram a seguir a mina no Twitter, rapaziada. Mano, imagina, cara, eu fico até arrepiado, velho. Meu sonho, imagina no seu aniversário a Rockstar Games não só te dar um parabéns, como começar a te seguir no Twitter. Rockstar, segue nós aí, né, mano? 15 anos já de conteúdo, né? Só dá um followzinho assim, né? Pô, já ia ser legal demais. E bom, como eu mencionei, isso aí foge completamente do padrão da Rockstar Games nos últimos 10 anos. O que levou até uma teoria ali na comunidade de que a Rockstar Games teria contratado um administrador de redes sociais, um community manager, ou até mesmo um social media para controlar suas redes sociais, o que sem dúvidas é uma excelente notícia, um ótimo indício do que tá por vir. Então vamos combinar o que isso tudo aí que eu mencionei parece para vocês. Olha,
Pra vocês eu não sei, mas pra mim tá com um cheirinho de preparação de território, se é que vocês me entendem. Até porque, rapaziada, um marketing de um jogo do tamanho do GTA 6 não é só publicar um monte de propaganda, outdoor, comercial de televisão, que é o que vem na mente quando a gente fala sobre marketing do jogo. Mas também há uma necessidade de reforçar sua fanbase e reativar essa comunidade. É necessário engajamento nas redes sociais, que é algo que a Rockstar Games faz muito bem com o seu silêncio, e também a sua presença, que entra aí essa parte dos outdoor, propaganda em ônibus, metrô, televisão e muito mais. Então, existe toda uma base que precisa ser preenchida. E pelo que tudo indica, parece que a Rockstar Games está movimentando tudo isso agora mesmo. E ó, se você já tá empolgado até aqui, agora vem de fato a cereja do bolo. Um detalhe muito interessante, mas que pouca gente percebeu. No GTA Online, mais especificamente na última grande DLC, a Safe House in the Hills, foi adicionado algumas pinturas que você pode colocar de decoração na sua mansão. Só que o que passou despercebido por muita gente é que uma dessas pinturas leva o nome de One Day at a Time, que olhando assim pode não significar nada. Mas se você observar com atenção, olha as imagens que tem aí nessa pintura. Vai dizer que essas imagens aí não lembram aquele easter egg antigo, mas que já é muito conhecido pela comunidade, que é a tal da camiseta Alien. One Day I Will Review All. Vocês lembram dessa? Bom, pra quem não tá ligado, essa camiseta chegou na expansão San Andreas Mercenaries e não passava de uma camiseta em que o nome eram 3 pontos de interrogação. Só que a parte mais curiosa é que na estampa dessa camiseta podia ser visto essas mesmas imagens do quadro, só que em uma montagem bem exótica, no que parecia ser um rosto alien misturado com ovo. E só pra deixar tudo isso ainda mais curioso, em volta dessas imagens possuía uma espécie de moldura cheia de números, que depois foi descoberto que na verdade era uma mensagem criptografada da Rockstar Games para os fãs. E é óbvio que a comunidade conseguiu decodificar essa mensagem, que significava One Day I Will Reveal All, e numa tradução literal significa um dia eu irei revelar tudo. Só que o que veio após isso foi simplesmente de explodir a mente, porque vale lembrar que nessa altura o GTA 6 ainda não tinha sido anunciado oficialmente pela Rockstar. Bom, eles já tinham até falado que estavam trabalhando no novo GTA, mas a gente ainda não tinha nem o trailer 1, nem sabia qual que realmente seria o nome do game. E só pra deixar tudo isso ainda mais interessante, no dia 1 de dezembro de 2023, que inclusive é o mesmo ano que essa camiseta foi adicionada do GTA Online, foi o dia que a Rockstar Games revelou a data do trailer 1 do GTA 6, meio que trazendo esse sentido da mensagem, porque One Day I Will Reveal All poderia ser também interpretado como dia 1 eu vou revelar tudo. Então trouxe um sentido épico pra esse easter egg. E além disso, nesses números podia ser encontrado a data 5 de dezembro de 2023, que é a data original que o trailer seria lançado. Então olha que easter egg épico. Agora, pensa só comigo, se a Rockstar Games já fez isso no passado, movimentando tanto a comunidade com marketing espontâneo, imagina só, por que eles não poderiam fazer isso de novo agora? Aliás, One Day I Will Reveal All, e agora One Day at a Time, que significa basicamente um dia de cada vez. E eu sei que isso aí pode parecer apenas uma provocação direta aos fãs, meio que dizendo, calma, tá chegando. Só que ela também pode revelar uma interpretação ainda mais profunda. Um detalhe no mínimo curioso é que essa frase, One Day at a Time, é muito utilizada em grupos de recuperação, tipo os Alcoólicos Anônimos, que é de fato um grupo de autoajuda, de pessoas que reconhecem que tem algum tipo de adicção e querem se livrar dos seus vícios. Então essa frase, ela não é apenas um marketing, e sim uma espécie de mantra que motiva essas pessoas a se manterem livres dos seus vícios. Então você imagina só, a pessoa pode estar naquela abstinência querendo realmente voltar a usar aquilo, mas ela bota esse mantra na cabeça, um dia de cada vez. E a proposta é que ela, pelo menos durante aquele dia, fique longe dos seus vícios. Então, rapaziada, isso aí não é apenas uma frase, é algo que tem um poder gigante e que ajuda milhões de pessoas. Só que aqui que entra a parte genial da Rockstar Games com isso tudo, porque basicamente colocando esse nome no quadro, com toda essa referência ao GTA 6, traz um novo sentido quando o assunto é vício. Isso porque a Rockstar Games sabe que a gente tá viciado, só esperando o GTA 6. É como se eles dissessem assim, olha, o que a gente faz aqui é muito bom, tá? É algo que vicia vocês estão sempre querendo mais, então aguarda
que tá saindo uma nova fornalha aqui do meu produto. Se é que vocês me entendem? Esse é bem o tipo de frase que uma rockstar diria. Agora, juntando tudo isso, tem CEO da Take-Two falando que o marketing do jogo tá chegando, totalmente confiante com o lançamento pra novembro, tem a Rockstar voltando a interagir com os fãs depois de anos, e até mesmo fazendo parceria com criadores, além de um novo easter egg que aparenta tá totalmente conectado com um teaser antigo. Olha, eu sei que isso tudo aí pode parecer até coincidência, tá? Mas pra mim parece um padrão bem claro de que a campanha de marketing do GTA 6 já tá começando, bem debaixo dos nossos olhos. E se isso for real, o trailer 3 do GTA 6 pode estar muito mais próximo do que você imagina. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que tudo isso aí não passa de uma coincidência? Ou o marketing da Rockstar Games já começou e ninguém percebeu? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, já se prepara, tá? Porque se esse movimento da Rockstar Games continuar, a qualquer momento a gente pode ter o trailer 3 e a internet vai parar de novo. E pra não perder nenhuma novidade, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa o sininho com todas as notificações, porque a gente tá fazendo uma mega cobertura com todas as notícias, novidades e novas informações do GTA 6. Então assim que sair qualquer coisinha, você já vai ficar sabendo aqui. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E por favor, né, não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer. Não leva nem um segundinho. É de graça e você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo tem qualidade e merece ser recomendado. E galera, o nosso vídeo com a entrevista do Young Melee superou as 50 mil visualizações. Galera, muito obrigado de coração, tá? Pra quem não tá ligado, eu entrevistei o ator do CJ do GTA San Andreas. É isso mesmo. E ele revelou diversos detalhes sobre os bastidores do jogo. Como ele foi parar na Rockstar, como é que foi interpretar o CJ, como que era a relação dele com Dan Houser, entre várias outras curiosidades. Se você quiser conferir tudo isso e muito mais, já clica nesse cardzinho e vai lá dar uma moral, porque esse vídeo merece pelo menos 100 mil visualizações. Posso contar com seu apoio? E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolhe desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!